momento, vamos para uma parte igualmente muito importante do nosso culto, que é a meditação na palavra de Deus. E para tal, eu gostaria de convidá-lo, por favor, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim o texto bíblico, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Vamos apenas até aqui e vamos pedir para que esse Deus gracioso, soberano, todo-poderoso, Ele venha falar ao nosso coração, ao nosso ser nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos, nós exaltamos, nós adoramos o Seu nome na beleza da Sua santidade. Te agradecemos pela oportunidade que temos neste domingo de estarmos na sua casa, ouvindo a sua palavra. Te agradecemos pelos hinos, os cânticos que pudemos oferecer a ti, pela comunhão que temos uns com os outros, sobretudo com o Senhor, por meio do teu Espírito Santo. Te agradecemos pela escola bíblica dominical que tivemos também, por todos os elementos que, direta ou indiretamente, fizeram e fazem parte deste culto que nós oferecemos, ofertamos, dedicamos a Ti, somente a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto, como nós dizemos com frequência e acreditamos efetivamente nisso, este culto não é oferecido a homens, mas ele é oferecido a Ti, ó Deus. Portanto, que o Senhor o receba e que o Senhor de fato seja glorificado e que sejamos abençoados e edificados agora, instruídos pelo Senhor por meio da Sua palavra. Fale ao nosso coração, fale ao nosso ser de forma geral, que o Senhor remova todos e quaisquer obstáculos, empecilhos que venham prejudicar o livre curso, o livre andamento da Sua palavra em nossos corações e que saiamos abençoados pelo Senhor por meio da Sua palavra nesta noite, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão que tem como título ou como tema o seguinte assunto: quem são os cristãos? Quem são os cristãos? Esse é o tema, é o título da nossa meditação na noite de hoje. Mas antes de chegarmos a este assunto em si, aos vários pontos que nós podemos aprender sobre esse tema em 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 a 17, creio, de novo, como nós fazemos sempre, que seja importante, pertinente nós darmos algumas informações preliminares, introdutórias sobre a epístola de Paulo de 2 Tessalonicenses. E ao que tudo indica, 2 Tessalonicenses é uma epístola que foi escrita com 3 propósitos principais. Paulo escreveu 2 Tessalonicenses tendo 3 propósitos, 3 objetivos principais em mente. Quais sejam? Primeiro deles, agradecer a Deus pelo crescimento espiritual dos tessalonicenses.
Isso nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 3. Um segundo propósito é esclarecer os irmãos tessalonicenses quanto a alguns mal-entendidos a respeito da segunda vinda de Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Jesus não seria iminente, não se daria a qualquer momento, como alguns erroneamente pensavam. Isso aparece em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 2. Mas ocorreria somente após o surgimento da apostasia e a manifestação do anticristo, ainda segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. E por fim, o terceiro propósito que nós vemos aqui da escrita da epístola de 2 Tessalonicenses é exortar os tessalonicenses a permanecerem firmes nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos, sobretudo aqui pelo apóstolo Paulo também, mas não apenas por ele, as doutrinas ensinadas por todos os apóstolos, tanto oralmente, como, por exemplo, também através de outros escritos, como mais especificamente falando as epístolas. E isso aparece em 2 Tessalonicenses 2,15, texto este que aliás é parte da nossa meditação, da nossa mensagem na noite de hoje. E em meio a esses três propósitos, entre outros que talvez poderíamos acrescentar, Paulo nos apresenta 7 verdades sobre os cristãos que nos permitem, nos possibilitam identificá-los como tais, isto é, como cristãos que são. E sendo assim, a partir do texto que lemos de 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 a 17, eu gostaria então de convidá-los nesta noite a refletirmos sobre esse tema: quem são os cristãos? Isso é muito importante, porque todos nós aqui reunidos nesta noite somos cristãos. Evidentemente, aprendemos nos evangelhos, ao longo da Bíblia, particularmente ao longo do Novo Testamento, que na igreja, infelizmente, e quando eu digo igreja, me refiro à questão do prédio local, da estrutura local, nem sempre quem frequenta os cultos é necessariamente salvo. Foi lavado, remido no sangue de Jesus, já foi regenerado, já foi transformado pela graça e assim por diante. Mas, obviamente, aqueles que são cristãos ou almejam sê-lo efetivamente, sinceramente, eu creio que esta mensagem será justamente muito importante para estas pessoas. Para os cristãos verdadeiros, né, e entendemos e esperamos que estejamos entre os tais, e aqueles que estão talvez a caminho da conversão, mas que almejam ser de fato cristãos. Daí a importância desse tema: quem são então os cristãos? Tendo como fundamento o texto ora lido. E eu aprendo em primeiro lugar, meus irmãos, que cristãos, nós cantamos muito isso, aliás, vocês perceberão que a pregação como um todo na noite de hoje, ela já foi, de certa forma, cantada por nós durante o momento aí dos louvores. Mas em primeiro lugar, eu digo que cristãos são pessoas amadas pelo Senhor. Cristãos são pessoas amadas pelo Senhor. Não são melhores do que outras pessoas. E não é esse o ponto do nosso destaque. Mas, mesmo não sendo melhores, são alvos, são objeto do amor de Deus. Vejamos o que é dito, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, parte a esse respeito. O texto diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor. Uma das verdades bíblicas mais belas, mais empolgantes, mais graciosas e mais gloriosas que existem é exatamente esta: nós cristãos, de acordo com o testemunho bíblico, somos amados pelo Senhor. Jesus, em João capítulo 16 e versículo 27, ele disse aos seus discípulos que o mesmo Pai vos ama.
Mais adiante, um pouco mais tarde, Paulo, ao discorrer sobre o amor de Deus em Efésios, no capítulo 2, versículo 4, ele falará sobre, abre aspas, seu muito amor com que ele, Deus, nos amou. Por fim, o apóstolo João, em 1 João 4,10, ele dirá que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E ainda na sequência desse mesmo capítulo, João explicará em 1 João 4,19, um versículo que nós citamos aqui com uma certa frequência, mas João dirá que nós o amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Percebamos, meus irmãos, que a trajetória do amor, ela é descendente e não ascendente. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de amar a Deus, mas foi Deus quem tomou a iniciativa gloriosa, graciosa e misericordiosa de nos amar. Foi Deus quem, de forma condescendentemente, ele desceu até nós, e não nós de forma autônoma que subimos até ele. O amor, como se fosse um raio, ele desceu dos céus à terra e nos atingiu, e como resultado disso, nós fomos alcançados e energizados pelo amor divino, pelo poder incomensurável e sem paralelos do seu amor. Portanto, o testemunho bíblico é muito claro. Nós servimos a um Deus que nos ama, que se preocupa conosco, que cuida de nós, que está interessado em nossa vida e que nos abençoou e continua graciosamente a nos abençoar em Cristo. Cristãos, em primeiro lugar, são pessoas amadas pelo Senhor. Pessoas amadas. Que informação maravilhosa. Eu fico imaginando a igreja de Tessalônica ouvindo isto há quase 2000 anos atrás, e Deus graciosamente preservando a sua palavra ao longo dos séculos, ao longo da história, para falar também hoje ao meu e ao seu coração, que apesar da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, há um Deus que em Cristo e somente através de Cristo nos abençoou, nos abençoa e continua a nos amar. Esta é uma mensagem gloriosa, maravilhosa, fantástica, tremenda que Deus nos dá na sua palavra. Nós somos alvos do seu amor, somos objetos do seu amor. Isso nos encaminha a uma segunda verdade sobre quem são os cristãos, com base nesse texto que nós lemos. Eu aprendo em segundo lugar que cristãos são pessoas escolhidas para a salvação. Cristãos são pessoas escolhidas para a salvação. Ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, parte B, o apóstolo Paulo diz: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Desde o princípio. Desde lá atrás, na eternidade passada, como nós frequentemente mencionamos, é dito que Deus os escolheu para serem salvos. Esse versículo nos ensina que a escolha para a salvação, assim como o amor sobre o qual nós acabamos de comentar, também é descendente e não ascendente. Ou seja, não fomos nós que tomamos a iniciativa de subir até Deus para sermos salvos, mas foi Deus quem tomou a iniciativa de descer até nós, a fim de que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Ele através do sacrifício bendito do seu Filho Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, o trecho bíblico que lemos diz que desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Ora, mas como Deus nos escolheu para a salvação? Qual é o modus operandi que Deus emprega para nos salvar? Essa pergunta é muito importante e nós podemos respondê-la basicamente de duas formas. Primeira, existem alguns cristãos, alguns irmãos em Cristo, chamados calvinistas, que dizem que Deus nos escolheu para a salvação, tendo como único fundamento a sua soberana vontade, ou como eu talvez preferiria chamá-la, a sua arbitrária vontade. Então, de acordo com esse pensamento,
Deus, ele decidiu salvar dentre toda a massa humana de pecadores apenas alguns determinados indivíduos, e ao mesmo tempo ele decidiu deixar todos os outros indivíduos mergulhados, atolados e afogados nos seus próprios pecados. Podendo salvá-los, ele decidiu não fazê-lo, e ainda assim argumentam esses irmãos que nós devemos amá-lo porque ele é bom. E por fim, meus irmãos, ainda de acordo com essa perspectiva, Deus decidiu fazer isso simplesmente porque Ele quis, sem levar em consideração nenhum tipo de critério, fator ou o que quer que seja. De forma muito resumida, este seria um primeiro ponto. Em segundo lugar, existem outros cristãos, chamados, por exemplo, de arminianos, que dizem que Deus nos escolheu para a salvação tendo como fundamento a sua presciência da nossa fé. Ou seja, Deus, que é onisciente, ele previu desde a eternidade passada que nós, por meio da sua graça, creríamos em Cristo e através dessa mesma graça permaneceríamos crendo em Jesus até o final da nossa vida. E portanto, com base nesse tipo de conhecimento onisciente que é, presciente que é, Deus então graciosamente nos salvou em Cristo. E nós encontramos fundamento para esse tipo de pensamento, especialmente em dois textos bíblicos muito conhecidos dos irmãos. O primeiro deles, Romanos, capítulo 8, 29 e 30, versículos 29 e 30, e o segundo dele, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Em Romanos 8, versículos 29 a 30, por exemplo, Paulo diz, em termos bem gerais, que os que dantes conheceu, ele, Deus, também os predestinou. E o texto continua dizendo, de forma bem breve, que aos que predestinou chamou, a estes depois justificou, e estes mesmos por fim glorificou. Ora, se as pessoas a quem Deus conheceu de antemão, ele também justificou, e se somente as pessoas justificadas pela fé é que são salvas, logo, isto significa que Deus conheceu de antemão, desde a eternidade passada, a fé dessas pessoas, e como nós somos justificados apenas e tão somente pela fé, e não por uma escolha arbitrária de Deus, uma eleição arbitrária de Deus, logo, é natural concluirmos que nós fomos salvos assim. Aquele que dantes nos escolheu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou pela fé e, portanto, num contexto escatológico futuro, ele haverá de graciosamente nos glorificar. Além disso, meus irmãos, 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 2, diz que nós cristãos fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Portanto, cristãos são pessoas escolhidas para a salvação, e, segundo o nosso entendimento, essa escolha se dá por intermédio da presciência divina. Deus, graciosa, poderosa e soberanamente falando, ele previu, onisciente que é, aqueles que creriam no seu Filho Jesus e permaneceriam crendo nele ao longo da história, e com base neste conhecimento prévio que somente Deus tem, é que ele graciosamente, soberanamente, compassivamente, poderosamente salvou tais pessoas. Então esta é outra lição importante que nós aprendemos a partir desse texto sobre a identidade dos cristãos, isto é, quem são os cristãos. E esse segundo ponto, ele também é encaminhado ou está alinhado com o terceiro item. E eu também aprendo, em terceiro lugar, que cristãos são pessoas que se santificam e têm fé na verdade. Cristãos são pessoas que se santificam. Cantamos um pouco sobre isso hoje, não sei se vocês prestaram atenção, se vocês repararam. Mas em terceiro lugar, cristãos são pessoas que se santificam e que têm fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, parte C, a última parte do versículo 13, diz: como que nós somos salvos? Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É assim que nós somos salvos,
segundo o apóstolo Paulo. Mediante a obra santificadora do Espírito, é o Espírito quem nos santifica, e mediante a fé que pela graça de Deus nós depositamos na verdade do próprio Deus, isto é, na sua palavra. Esse trecho de 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, parte C, nos fala sobre esses dois importantíssimos ingredientes dentro do processo da salvação: santificação e fé. Vejamos, em primeiro lugar, a santificação. A santificação, meus irmãos, ela é um ato simultaneamente divino e humano. Ou seja, é um ato que nós chamamos em teologia de um ato sinérgico, que combina os dois lados de uma mesma moeda, o lado de Deus e o lado humano, a resposta humana. De um lado, nós temos Deus que nos dá graça, bem como todas as demais condições necessárias à nossa santificação, como, por exemplo, a sua palavra, o Espírito Santo, a oração, a comunhão com os irmãos, etc, etc, etc. São meios que Deus usa para que você e eu nos santifiquemos e nos aproximemos dEle. E do outro lado, nós temos o homem que deve cooperar com Deus, fazendo um bom uso desses meios que Deus graciosamente lhe dá para que ele possa se santificar. Então perceba que a santificação ela possui dois lados, né? O lado de Deus e o lado humano. A santificação é um processo divino humano. Não é só Deus quem opera a mesma em nós. Nós também devemos, com base nesses mecanismos, instrumentos e elementos que Ele nos deu, podemos e devemos nos santificar. Aliás, que a santificação é uma obra simultaneamente divina e humana. Este é um ensino claro, evidente e óbvio, eu diria, das Escrituras. Permitam-me que mencione aqui apenas 2 versículos, entre outros que poderíamos mencionar, mas por razões aqui de brevidade na nossa fala, permitam-me citar pelo menos 2 versículos que demonstrarão isso. Bom, em primeiro lugar, que a santificação é uma obra divina. Isso é visto, por exemplo, em João, no capítulo 17 e versículo 17, onde Jesus faz o seguinte pedido ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba aqui que o agente da santificação é o próprio Deus, e o Filho pede para que o Pai santifique os discípulos por meio da palavra, ou seja, um dos instrumentos que Deus usa para nos santificar, para nos tornar santos, é a sua palavra. Então perceba que à medida em que nós estamos pregando a palavra de Deus, nesse momento, à medida em que você a lê, à medida em que o Espírito Santo a instrumentaliza para falar ao seu coração e ao seu intelecto, nós estamos, talvez até que de uma forma imperceptível, mas estamos sendo santificados por Deus através da sua palavra. Olha que coisa interessante. Mas, do lado humano, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nesse texto, o autor da epístola aos Hebreus, ele dirá o seguinte, para os cristãos judeus aos quais ele se dirige na sua epístola. Ele dirá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe aqui nesse segundo texto que o agente da santificação não é Deus, é o próprio homem. Sigam a paz com todos e a santificação. Quem deve seguir, buscar viver uma vida santa? Somos nós. Deus não precisa se santificar, Ele já é essencialmente, ontologicamente, já faz parte da sua própria natureza ser santo. Deus não pode não ser santo, Ele não pode pecar, mas eu e você, com base na graça que Ele nos dá, por base na sua palavra, na comunhão dos santos, entre tantos outros fatores, alguns dos quais citamos brevemente, podemos e devemos nos santificar. Quem deve se santificar somos eu e você.
Deus, ele fará a parte dele, dando-nos todos os instrumentos, os mecanismos, o seu próprio Espírito, a sua graça, para que possamos fazê-lo. Mas Deus vai até uma parte do caminho, a outra parte, nós, com o auxílio da graça de Deus, é que devemos percorrer. Caso contrário, por que Deus exigiria, ordenaria que nós nos santificássemos? Se Ele fizesse a obra 100% por nós, e nós não devêssemos fazer mais nada. Por quê? Então essa ordem, sigam a paz com todos, e a santificação é algo extremamente importante. Vejamos agora em segundo lugar, bem brevemente, a fé. O segundo ingrediente importante no processo da nossa salvação é a fé na verdade, de acordo com o texto que nós lemos, isto é, a fé na palavra de Deus. Nós devemos deixar aqui bem claro, irmãos, que a Bíblia não é apenas o livro mais vendido do mundo. A Bíblia não é apenas uma das literaturas, ou a literatura mais bela, mais graciosa, né, do mundo. A Bíblia não é somente o repositório das histórias mais fascinantes que já foram contadas ao longo de toda a história humana. A Bíblia foi e será acima de tudo a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação, a autorrevelação de Deus à humanidade na forma escrita. E todo verdadeiro cristão deve acreditar nisso. Amém? Não somos obrigados a ser cristãos, mas se nos auto-intitulamos tais, devemos acreditar que a Bíblia é muito mais do que uma mera literatura. É muito mais do que um simples livro, do que uma coletânea de 66 livros, assim digamos. Ela é a palavra inerrante, infalível, confiável de Deus, que nos transforma, que nos restaura, que nos santifica, onde então Deus fala conosco e abençoa por completo a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, cristãos são pessoas que se santificam e que têm fé na verdade, a verdade que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, também aprendo nesse texto que nós lemos, que cristãos são pessoas chamadas para a salvação pelo Evangelho. Cristãos são pessoas chamadas para a salvação pelo Evangelho. Vejamos o que diz 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso, isto é, chamou para quê? Para a salvação mediante a santificação e a fé na verdade, conforme o versículo 13, respeitando todo o contexto da passagem. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus nos chama para a salvação? Deus nos chama para a salvação, meus irmãos, através de dois tipos de chamado ou de chamamento. Um chamado externo e um chamado, assim denominado, interno. E vamos agora dar uma brevíssima olhada nesses dois tipos de chamados aqui, pelo menos um pouquinho mais de perto. Paulo menciona o chamado externo, a pregação do Evangelho. Mas é importante complementarmos também, agregarmos outro ponto importante, também presente nas Escrituras, que é o chamado interno pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus nos chama para a salvação através do chamado externo da pregação do Evangelho. Num texto muito conhecido do Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 10 e nos versículos 13 a 17, Paulo explica como se dá esse chamado externo para a salvação. Ele diz o seguinte, do versículo 13 até o 17: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, citando Isaías. Depois, voltando ao versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E o versículo 17 de Romanos 10 arremata dizendo aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra
de Deus. Então, se nós cremos em Cristo, isso ocorreu porque um dia alguém nos pregou o Evangelho e, portanto, nós tivemos a oportunidade de ser salvos. O Espírito Santo trabalhou graciosamente no nosso coração, nos convenceu da nossa pecaminosidade, nos convenceu de que Jesus é o único remédio para a nossa salvação, e ao crermos, fomos graciosamente salvos por Ele. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus nos chama para a salvação através da atuação do seu Espírito Santo em nós. Ou seja, o chamado interno, através da atuação do seu Espírito Santo em nós. Quando nós ouvimos o chamado externo do Evangelho, a pregação do Evangelho, ou lemos um folheto assim denominado evangelístico, ouvimos uma pregação no canal do YouTube, ou na televisão, ou nas redes sociais, enfim, ou lemos um livro, ou a Bíblia, com um trecho das Escrituras, de forma bem geral. Então, nesse contexto, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, a fim de nos convencer de 3 verdades bíblicas, de acordo com o apóstolo João. Primeiro, ele busca nos convencer do pecado, isto é, do pecado da incredulidade em Jesus. Não crer em Jesus, respeitando o contexto de João, capítulo 16, versículos 7 a 11, não crer em Jesus é pecado. Então o Espírito Santo nos convence de que, se continuarmos na incredulidade, se permanecermos na impiedade, nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo também nos convence da justiça, porque Jesus foi ao Pai após a sua ressurreição, o que significa que o seu ministério público terreno, ele foi aceito pelo Pai como algo legítimo, santo, correto e autorizado da parte de Deus, válido, aceito da parte de Deus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo também acaba nos convencendo do juízo. O contexto de João explicará que envolve o juízo que o príncipe deste mundo, Satanás, já recebeu da parte de Deus, quando da vida, da morte, da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, chamado externo, como estamos ouvindo agora, e somos convencidos em nosso interior, em nosso coração, pelo Espírito Santo, acerca das verdades pregadas, que é o chamado interno, nesse contexto, então, nós somos salvos. Quando ouvimos o Evangelho, quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e nós consentimos com as verdades pregadas, então passamos a ser salvos. Passamos a ser salvos. Desse modo, meus irmãos, cristãos são pessoas chamadas para a salvação pelo Evangelho, conforme aprendemos de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso também nos encaminha, nos conduz a uma quinta importante verdade, que é a seguinte: cristãos são pessoas que são instruídas doutrinariamente. Cristãos são pessoas que são instruídas doutrinariamente. Vejamos o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se, preste bem atenção nisso, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, oralmente, quer por carta nossa, por meio das epístolas. Afinal, a que tradições Paulo está se referindo aqui? O que Paulo quer dizer com tradições? E ao que tudo indica, meus irmãos, Paulo está se referindo aqui aos ensinos escritos e orais dele mesmo e dos demais apóstolos sobre a vida e obras de Jesus, e também sobre os demais ensinos, as demais questões doutrinárias referentes à fé cristã. Parece-me que tradições, nesse contexto, tem a ver com tudo isso. Ensinos, doutrinas relacionadas à pessoa e obras de Jesus, bem como aos demais valores que abrangem a nossa vida cristã. Tudo aquilo que diz respeito à vida cristã. E esse ponto, ele é muito importante porque nos mostra como as doutrinas,
e como os ensinos cristãos são simplesmente centrais e inegociáveis para a nossa fé cristã. Aliás, essa percepção de que a doutrina cristã ela é essencial para a nossa fé, ela é ensinada não apenas por Paulo, mas também é ensinada por Lucas, como nós vemos no conhecido texto, sobre o qual inclusive já falamos em outro contexto, de Atos capítulo 2, versículo 42, onde Lucas diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em 2 Tessalonicenses 2,15, o verbo que o apóstolo Paulo usa para apegar, quando ele diz, apeguem-se às tradições, é um verbo bem interessante, que é o verbo grego kratel. Kratel que significa aderir fortemente, manter compromisso com alguém ou com algo, apegar-se a alguém ou a alguma coisa e, portanto, permanecer intimamente unido a esta pessoa ou coisa. É uma ligação de intimidade, de proximidade, de apego. Hoje ouvimos muito na internet, nas redes sociais, sobre desapegarmos, né? Desapega. Mas quando o assunto é doutrina, devemos nos apegar à doutrina. Isso é típico de quem é cristão. Apeguem-se. Paulo diz, se agarrem às doutrinas, a tudo aquilo que vocês aprenderam, oralmente ou de forma escrita, se apeguem, agarrem, tenham compromisso com estas coisas. É como se o apóstolo Paulo dissesse mais ou menos o seguinte, cristãos devem ter compromisso com a doutrina, cristãos, eles devem não apenas estudar, mas devem sobretudo praticar a doutrina cristã, a doutrina bíblica. E aqui é curioso, meus irmãos, porque apesar da doutrina bíblica ser tão importante para a fé cristã, e a gente acabou de ver isso, é triste observar que existem muitos cristãos que a desprezam. Tem muito cristão que despreza as doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos. Às vezes acabam substituindo tudo pela compreensão, pelo estudo das Escrituras. Existe, aliás, um autor chamado Peter Lewis, que ele chamou a nossa atenção para essa realidade, quando ele escreveu o seguinte, abre aspas, dizer esqueça a doutrina, vamos evangelizar, é tão ridículo quanto uma equipe de futebol que diz, esqueça a bola e vamos continuar o jogo. Olha que interessante, ora, sem bola, a analogia é muito óbvia, né? Sem bola não existe jogo de futebol, e da mesma forma, sem doutrina, não existe evangelismo, não existe evangelho, porque o evangelho é a doutrina de Deus, Então, é estranho ver pessoas que, não pastor, fique tranquilo, né? Nós vamos orar, precisamos orar e não precisamos de doutrina, precisamos evangelizar e não precisamos de doutrina, precisamos fazer obras sociais e não precisamos de doutrina, precisamos de cantina, de fantoches, precisamos de uma série de outras coisas e não precisamos de doutrina. Meus irmãos, a doutrina é o sustentáculo, é o fundamento, é a base da fé cristã, é a base. E é por isso que Paulo diz, apeguem-se àquilo que vocês ouviram, àquilo que vocês leram, apeguem-se a estas coisas. Tem muita gente que não gosta de doutrina, gosta de um fuzuê, gosta de um movimento, gosta de umas campanhas, gostam de uma série de outras coisas, e meus irmãos, nós evidentemente não somos contrários à oração, ao evangelismo, não podemos ser contrários a nada que seja bíblico e escriturístico, mas quando nós concedemos ou atribuímos à doutrina bíblica e cristã um papel mais secundário, isto demonstra o quão deficientes somos ou devemos ser na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Isso explica porque é importante a escola dominical, porque são importantes os cultos às quartas-feiras de ensino bíblico e oração,
Porque é importante o culto aos domingos, a pregação da palavra, porque temos ali livros, às vezes sugerimos leituras de livros para os irmãos, incentivamos, de forma entusiástica os irmãos a virem à escola bíblica dominical, aos cultos de quarta-feira também. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, é importante, se quisermos ter uma vida sólida, robusta, vibrante, vigorosa em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, devemos nos dedicar mais ao estudo e à prática da doutrina bíblica, a doutrina cristã. Paulo diz, vocês devem se agarrar a isso. E ele elogia os crentes de Tessalônica, porque eles haviam crescido espiritualmente. Uma das razões para isso, apesar de não serem perfeitos, como nenhuma igreja cristã o é que eles de fato buscavam viver preocupados com a palavra de Deus, com os ensinos bíblicos e assim por diante. Portanto, cristãos que são pessoas que são instruídas doutrinariamente, são pessoas que se apegam ao ensino sólido e bíblico ali do texto sagrado. E em sexto lugar, meus irmãos, quase que caminhando para o final, separamos 7 pontos, estamos no 6º. Em sexto lugar, cristãos são pessoas que são agraciadas com uma eterna consolação e com uma boa esperança. Cristãos são pessoas que são agraciadas com uma eterna consolação e com uma boa esperança. 2 Tessalonicenses 2,16 diz isso. O texto diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. A nossa esperança não é fruto do nosso otimismo humano. Vai dar tudo certo, fazer figuinha ainda, dar 3 toquezinhos na madeira, para ver se o negócio dá certo. Abrindo apenas um pequeno parêntese aqui, eu participei de um culto numa localidade, num determinado momento aí da vida, anos atrás, onde eu vi uma das cenas mais estranhas, curiosas da minha vida. Os irmãos, no momento das ofertas, eles eram convidados a irem à frente e trazer ali os seus dízimos e ofertas ali no gasofilácio. Naquela época não havia Pix, já faz alguns bons anos, e uma pessoa que foi à frente, evidentemente, não sei se era cristã ou não, o gesto dela me parece indicar que talvez não seja, porque quando ela entregou o envelope com a oferta, o dízimo, não sei, ela deu 3 toquezinhos na madeira, ainda tum ali, para dar uma figuinha ali, um patuá, alguma coisa ali, vai que Deus abençoa mais a oferta, mais o dízimo, e assim por diante. Mas foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Eu imagino que não seja crente ou bem neófita, não tenha discernimento, entendimento das coisas, e assim por diante, mas esse tipo de atitude chamou muito a minha atenção. Mas voltando aqui ao texto, segundo Paulo, Deus nos concedeu graciosamente 2 grandiosas bênçãos, uma eterna consolação e uma boa esperança. E aqui a palavra consolação vem do grego paráclesis, de onde vem o nome um dos nomes do Espírito Santo, que é Parácletos, que tem, entre outros sentidos, auxiliador, advogado, consolador e assim por diante. Mas a palavra paráclesis, ela tem como sentidos básicos conforto, consolação, encorajamento. E em 2 Coríntios, saindo um pouco de Tessalonicenses, em 2 Coríntios 4, versículos 17 a 18, Paulo explicou o fundamento da nossa consolação e da nossa boa esperança, quando ele disse algo muito lindo das Escrituras, e um texto muito conhecido de todos nós, que é o seguinte, 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, segundo Paulo, um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. A nossa consolação, meus irmãos, e a nossa esperança não estão no aqui e no agora,
da nossa presente condição terrena, mas estão em Cristo, estão na promessa de novos céus e de uma nova terra, que de acordo com Pedro, nos quais habita a justiça, e estão na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisto que a nossa boa esperança e a nossa consolação estão depositadas. Portanto, em sexto lugar, cristãos são pessoas que são agraciadas com uma eterna consolação e com uma boa esperança. Continue a confiar em Deus, confie na palavra dEle, acredite nas promessas dEle, como nós cantamos minutos atrás. Confie em Deus, na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá um dia para nos buscar e nós reinaremos com Ele para todos sempre. Confie nisso, aguarde por isso, acalente essa verdade bíblica no seu coração, na sua mente e na sua vida. Amém. E por fim, meus irmãos, em sétimo e último lugar, cristãos são pessoas que devem praticar o bem. Cristãos são pessoas que praticam e que devem praticar o bem. Paulo termina dizendo, dentro da passagem que nós aqui recortamos para meditar com os irmãos acerca dela, Paulo termina dizendo o seguinte, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Ele diz lá que esse Deus que nos deu isso e aquilo, e ele conclui: dê ânimo aos seus corações e os fortaleça. Para quê, Paulo? Para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Esse Deus que vos salvou, por meio do evangelho, que fez isso e aquilo, ele conclui que esse mesmo Deus, ele continue a fortalecê-los para fazerem o bem de toda forma, verbalmente ou por meio de ações. Para nós entendermos, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que retroceder até o início da epístola de 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 4, Paulo fala sobre todas as vossas perseguições e aflições que suportais. E depois, em 2 Tessalonicenses 1,6, Paulo faz referência aos que vos atribulam. Isso significa que os tessalonicenses estavam experimentando diversas perseguições, aflições e tribulações. E que diante deste cenário, muitos tessalonicenses, eles poderiam ser tentados a enfraquecer a sua fé e poderiam inclusive ser desencorajados a viver a vida cristã. Afinal de contas, alguém poderia pensar: por que eu vou viver uma vida que agrada a Deus se só enfrento problemas por causa da minha vida cristã? Por quê? Por que eu deveria me preocupar em falar o bem e praticar o bem, se, como dizem as pessoas, normalmente no contexto não cristão, quanto mais eu rezo, mais sobração aparece. Quanto mais vou aos cultos, quanto mais louvo a Deus, quanto mais contribuo com as minhas ofertas e dízimos, quanto mais participo da escola bíblica dominical, quanto mais frequento e sou assíduo aos cultos e tenho comunhão com os irmãos e com Deus, parece que mais as coisas dão ruim na minha vida, parece que tudo anda para trás. Já estão quase me chamando de Michael Jackson. Só anda para trás. Como que pode uma coisa dessas, Mas é interessante a gente ver isso, meus irmãos. É nesse contexto de grandes tribulações, de grandes aflições que a igreja tessalonicense estava enfrentando. É nesse contexto que Paulo escreve que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. É como se o apóstolo Paulo dissesse: cristãos tessalonicenses, não permitam que as tribulações, que as aflições e que as perseguições que vocês estão enfrentando, os problemas que vocês estão sofrendo na vida, endureçam o coração de vocês e vos tornem pessoas insensíveis diante, por exemplo, do sofrimento alheio. Continuem a promover o bem, tanto por meio de ações como por meio de palavras, por mais que a vida esteja difícil para todos
vocês. Muito atual a palavra do apóstolo Paulo, ou não? Não é? Em outro texto, em outro contexto bíblico, nos é dito que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é isso? E a injustiça, infelizmente, no nosso país, a iniquidade, a corrupção e tantos outros problemas, especialmente em contextos políticos, mas também não políticos, e nós sabemos muito bem, está a mídia aí, as redes sociais, os meios de comunicação que nos possibilitam compreender tudo isso. Meus irmãos, quando nós cristãos, não todos, mas muitos de nós olham para estas coisas, nós somos ou podemos ser tentados a abandonar tudo e a dizer que não vale a pena tocar a vida cristã. Afinal de contas, está todo mundo pisando na bola, está todo mundo fazendo errado. Então, todos os pastores, como muitos generalizam, e mencionamos isto em outras mensagens, indo para esse caminho. Então, todas estas situações podem nos desmotivar quanto a perseguirmos firmes na fé cristã. Esse era um dos problemas da igreja de Tessalônica. E Paulo diz: eu sei que vocês estão atribulados, estão sofrendo aflições, perseguições, mas continuem a fazer o bem. Em outras palavras, continuem a ser cristãos. Continuem a ter um compromisso com Deus, com a doutrina, com as coisas de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo do jeito errado que nós devemos fazer. Não é porque todo mundo, sabe, não está mais nem aí por nada, ou achamos que todo mundo não está mais nem aí por nada, que nós vamos fazer a mesma coisa. Não somos melhores do que ninguém, não somos superiores a quem quer que seja. Mas Paulo diz: eu sei que vocês estão enfrentando uma barra pesada, eu sei que a situação é difícil, há perseguição, há tribulações, há problemas, e isso a gente percebe em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, li apenas 2, 3 versículos nesse sentido, mas Paulo diz: aguentem firmes. E meus irmãos, me permitam replicar essas falas belíssimas do apóstolo Paulo para as vossas vidas, para a nossa vida na noite de hoje. Por favor, meu irmão, não permita que os valores tão presentes na nossa sociedade, como por exemplo, a insensibilidade para com a dor alheia, a intolerância e a violência, por exemplo, te contaminem, te joguem lá para baixo. Não permita, como eu mencionei, que a multiplicação do pecado, da injustiça, da iniquidade, esfrie o seu amor por Deus, pela palavra dele, pela casa dele, pelas obras dele, por todas as coisas, pelo próximo. Não permita ainda que as diversas perseguições, aflições e tribulações que acometiam os tessalonicenses também, inerentes à nossa vida cristã, não permita que estas situações enfraqueçam a sua fé e diminuam o seu ânimo, o seu gás para servir a Deus, a sua palavra, aos irmãos, à sociedade e assim por diante. Passamos por situações difíceis, mas Deus é conosco. Não estamos sós, o Espírito Santo habita em nós, Ele nos orienta, nós não estamos à deriva como um barco que não tem ninguém ali no timão. O nosso timoneiro é Jesus, o nosso timoneiro é o Deus Pai, é o Deus Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos nas nossas tribulações, Deus está conosco e Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Creiamos nisso, meus irmãos, acreditemos nisso, confiemos em Deus e na sua palavra e continuemos a fazer o bem. Sabe por quê? Porque somos filhos da luz e não das trevas, somos filhos de Deus e não do diabo. Continuemos a fazer o bem, amém? Essa é uma das características dos cristãos, era dos cristãos de Tessalônica, e queira Deus que sejam características desta igreja presentes na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu concluo dizendo que nós aprendemos hoje 7 importantes verdades sobre os cristãos, e verdades estas que nos revelam quem são os cristãos. Em primeiro lugar, vimos que cristãos são pessoas amadas pelo Senhor. Talvez você esteja passando por uma grande aflição, tribulação ou vicissitude nesta vida, mas
com ela e apesar dela, saiba que Deus te ama. Ele não te ama menos simplesmente porque permite que você passe por provações na vida. Segundo, cristãos são pessoas escolhidas para a salvação. Vimos que Deus nos escolhe segundo a nossa concepção, que entendemos surgir a partir das Escrituras com base na presciência da fé, conforme Romanos 8, 29 e 30, 1 Pedro 1, 2 e outros textos. Então, cristãos são pessoas escolhidas para a salvação. Terceiro, cristãos são pessoas que se santificam e que têm fé na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é apenas um livro, ela é a palavra gloriosa do nosso Deus. Quarto, cristãos são pessoas chamadas para a salvação pelo Evangelho, por esta mesma palavra. Quinto, cristãos são pessoas que são instruídas doutrinariamente. Meu irmão, doutrina é coisa séria, não é bobagem. Uma igreja cristã não continua cristã se desprezar a doutrina. Ela pode ser tudo, vira um clube social, vira uma reunião para simpatizantes de coisas cristãs, mas se não tiver apego à doutrina, ela deixa de ser cristã, ela se descristianiza. Precisamos sempre da doutrina cristã, da Bíblia, das Escrituras, sempre, sempre, sempre. Segundo Paulo, devemos nos apegar à doutrina. Além disso, em sexto lugar, cristãos são pessoas que são agraciadas com uma eterna consolação e com uma boa esperança. As coisas podem estar ruins agora, mas sabemos que há uma gloriosa eternidade que aguarda a mim e a você, conquistada por nós na cruz. Nós não merecemos nada disso, mas Deus já preparou tudo isso para nós porque Ele é bondoso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é gracioso, porque Ele nos ama. E em sétimo e último lugar, cristãos são pessoas que devem praticar o bem. Amém, meu irmão? Não importa se todo mundo não está fazendo. Não importa se você está experimentando os perrengues da vida. Não permita que isso venha recrudescer, endurecer, sabe? Deixar empedernido o seu coração. Que Deus nos ajude, como disse Paulo, a falar o bem, mas a fazê-lo. Especialmente em momentos tão difíceis, inclusive momentos onde a própria igreja é desacreditada por muitos, como sendo uma instituição que não mais influencia positivamente a sociedade. Hajamos como cristãos, creiamos como cristãos, confiemos como cristãos, vivamos como cristãos e façamos o bem, porque Deus cuidará de nós. Ele abençoará a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Que estas verdades bíblicas sobre quem são os cristãos, de acordo com o trecho bíblico que lemos, estejam profundamente enraizadas no seu coração, na sua mente, na sua vida. Amém? Nos apeguemos à doutrina, nos apeguemos ao Senhor da doutrina. Meus irmãos, não adianta falarmos, nós queremos a Deus, a doutrina deixa para depois, isso é impossível, porque Deus é o Deus que se nos tornou conhecido por meio da doutrina, por meio da palavra. A doutrina é algo fundamental para a vida de qualquer igreja. Pelo menos qualquer igreja que pretenda ser bíblica, que se esforce por ser bíblica, que almeje agradar a Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa palavra enche o seu coração de esperança. Aliás, não se esqueça que, como nós aqui mencionamos, cristãos são pessoas agraciadas com uma eterna consolação e com uma boa esperança. Vivemos dias tão difíceis que hoje, mais do que nunca, precisamos receber da parte de Deus uma palavra de esperança. Amém? E Deus tem essa palavra para nos dar. E Ele nos deu essa palavra nesta noite. E vou mais longe, Ele tem frequentemente nos dado essa palavra, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ao mesmo tempo em que mostra as mazelas, as maldades, os pecados, a pecaminosidade da raça humana, também nos revela o remédio para esse pecado, que é a cruz. É a cruz.
Então há uma esperança para mim e para você. Essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar em nome dele e para a glória dele. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente, ao nosso ser na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por essas lições tão preciosas, tão singelas, mas nem por isso menos profundas, que dizem respeito à identidade cristã, o que significa ser cristão, ou quem são os cristãos, a partir do texto, ora lido, ora pregado, ora meditado na noite de hoje. Senhor, sabemos, conforme vimos nesta noite, que os tessalonicenses passavam por problemas difíceis, momentos difíceis de suas vidas, aflições, tribulações, angústias, problemas de vários tipos, de várias sortes, mas o Senhor os encorajou diante daquele contexto difícil. E eu te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor acabou de fazer isso conosco também nesta noite. Estamos talvez passando, muitos de nós, alguns queridos familiares, amigos, que não estão aqui conosco hoje, alguns estão, Senhor, com gripe, com outros tipos de problemas, de ordem física, de ordem material, de outros tipos de características, mas, Senhor, o Senhor que consolou aos nossos irmãos de Tessalônica há quase 2000 anos, te louvamos, porque hoje, por meio da sua palavra, o Senhor também nos consolou, o Senhor também nos abençoou, e nos trouxe uma palavra de ânimo, de graça e de vitória, em ti, na sua doutrina, na sua palavra e nas tuas coisas. Te louvamos por isso, e suplicamos a tua bênção, Senhor. Continue a guardar as nossas vidas, que o Senhor cure os nossos familiares, os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo, que o Senhor os abençoe, aqueles que não puderam estar conosco hoje, por estarem passando, enfrentando determinadas dificuldades, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude a driblarem, Senhor, estes obstáculos, estas situações desconfortáveis, estes problemas, e que o Senhor lhes dê vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, e nos ajude a termos sempre em mente quem são os cristãos, e que não apenas tenhamos uma consciência disso em termos teóricos, ajude-nos a vivermos como tais, a vivermos como verdadeiros cristãos. Este é o nosso pedido nesta noite, acompanhado do nosso agradecimento, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém.